O mais brutal ataque terrorista da história de Israel revela o mal absoluto. O grupo terrorista Hamas mata, tortura, massacra pessoas, mulheres, crianças e famílias inteiras. E ainda há muitos que por ideologia, cegueira e oportunismo se silenciam, relativizam ou mesmo pactuam com o mal absoluto do Hamas. Abram os olhos para aqueles que defendem e ignoram o mal absoluto. Estes também são o mal absoluto. Antes de dizer, assine a Gazeta do Povo, o jornal onde você encontra a mais completa cobertura das trevas em que mergulhou o mundo. Pelo preço de R$ 5,90 você terá acesso aos mais brilhantes jornalistas e pensadores do país, além de e-books, cursos e muito mais. Há momentos na história em que, sem nenhuma complexidade ou ambiguidade, o bem e o mal se revelam. O lado certo e o lado errado se revelam. Vivemos esse momento. O Hamas, grupo terrorista que quer destruir o Estado de Israel, perpetrou o mais sanguinário e cruel ato terrorista da história dos ataques ao Estado judeu. Mataram mulheres, idosos, crianças, torturaram pessoas, assassinaram parentes na frente de suas famílias, estupraram seguidamente mulheres diante dos cadáveres de suas amigas, queimaram casas com famílias inteiras, degolaram bebês. Tudo isso sadicamente filmado, documentado pelos próprios terroristas, que documentaram seu ódio insano e demoníaco. Israel foi atacada como nunca antes na mais brutal ofensiva terrorista da história do país. Há momentos, reitero, em que o bem e o mal se revelam de maneira clara. Foi assim na Segunda Guerra Mundial, em que nazistas torturaram e mataram 6 milhões de judeus em campos de concentração, por um cruel e sádico preconceito étnico e racial, por absoluta e total falta de humanidade. O ato do Hamas se iguala ao nazismo. É o mal absoluto. Absurdamente, há quem relativize esse mal absoluto por ideologia pseudo-progressista, por multiculturalismo ou outra ignorância calculada. Estão aí manifestantes políticos, jornalistas de esquerda que dizem em manifestos, coberturas e discursos amplamente documentados que Israel seria o Estado terrorista, invasor, que não haveria santo nessa história. Mentira! Abjeta mentira! Uma mentira que gera o endosso aos crimes tenebrosos de terroristas como o do Hamas. Mentira abjeta que gera desinformação do povo, que deseduca e gera ódio às próprias vítimas. Vamos à história. Israel é o Estado judeu que abriga o povo judeu que viveu nômade por séculos e ocupou seu território após a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto, que matou 6 milhões de judeus em campos de concentração. Os povos árabes negaram a existência de Israel. Mais precisamente, terroristas representantes de povos árabes queriam destruir o Estado de Israel e tentaram, e ainda tentam, há décadas, exterminar o Estado de Israel. Israel sempre apenas se defendeu. Israel, junto com a ONU, fizeram mais de uma dezena de ofertas para estabelecer o Estado da Palestina. Mas os terroristas sempre se colocaram contra toda oferta, querendo dizimar o Estado de Israel e todo o povo judeu. A faixa de Gaza é um local onde moram 2 milhões de palestinos controlados por terroristas. Israel sempre se defendeu atacando as bases do terror. Os terroristas usam a população civil da Palestina como escudo humano, na mais ampla e atroz covardia, para poder criminalizar e culpar Israel pela morte de inocentes. Israel se defende dos ataques terroristas. Os terroristas matam população inocente. Simples assim. Nada complexo, mas ideólogos, esquerdistas, políticos, subintelectuais sempre subverteram e perverteram a história em nome de uma ideologia nefasta. Mas ideólogos, esquerdistas, políticos, subintelectuais sempre subverteram e perverteram a história em nome da sua ideologia, dizendo que Israel ataca e vilipendia a Palestina.
E esses mesmos que sempre relativizaram a crueldade dos terroristas estão agora entre nós. Políticos do PSOL, políticos do PT, intelectuais de esquerda, professores já assinaram manifestos em favor da legitimação do atroz Hamas como entidade política legítima. Sim, você ouviu bem. Políticos e pensadores e jornalistas e emissoras de esquerda legitimam esses ataques vis, brutais e cruéis que agora se evidenciam em todas as imagens de assassinatos, torturas e estupros que percorrem o mundo. Não adianta dizer que não sabiam. O histórico do Hamas é o histórico do terror. A prática de sequestro de crianças, de estupros de mulheres, de torturas, de assassinatos de civis, idosos, mulheres, bebês, sempre estiveram entre as suas ações, como sempre esteve entre a sua intenção escrita, o extermínio do Estado de Israel, e não só, estiveram entre as ações e intenções do Hamas, o extermínio de todos os cristãos e judeus espalhados pelo mundo, a quem chamam de infiéis. O Hamas é composto, por óbvio, de loucos, religiosos, fanáticos e cruéis. Mas não são menos loucos e fanáticos aqueles jornalistas, intelectuais e políticos que endossam essas ações por uma ideologia cega. Essa semana mesmo, emissoras de televisão evitaram chamar os terroristas de assassinos do Hamas. Alguns chegam ao ponto de legitimar as ações do terror. A deputada Luciana Genro equiparou os judeus a nazistas e celebrou as ações do Hamas. A jornalista Vera Magalhães equipara as atrocidades do Hamas ao que ela chama de Estado de terror de Israel. São apenas 2 exemplos das atrocidades tão cruéis causadas que legitimam a ação do terror. Vejam a indignação desse homem ao perceber que jornalistas se recusam a chamar os membros do Hamas de terroristas. O que você tem visto? O que está acontecendo aí desde esses ataques no sábado? Bom, o que a gente está vendo é uma maciça ação terrorista por parte do Hamas, do movimento terrorista, que, aliás, eu não entendi por quê, ouvindo aí vocês, eu só ouvi alguns pouquíssimos minutos agora, antes de entrar no ar, mas ouvi duas pessoas falando e nem, a palavra terrorista não apareceu nenhuma vez, me surpreendeu isso. Falou do Hezbollah e falou do Hamas e não usou a palavra terrorista para 2 grupos internacionalmente conhecidos como terroristas que não respeitam nenhuma lei de guerra, não respeitam nenhuma lei. Outra palavra que eu ouvi aí que me chamou muita atenção foi o genocídio do povo palestino. Eu sou neto de pessoas assassinadas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Não conheci meus avós, infelizmente. Meu pai tinha 7 irmãos, eu não os conheci, todos foram assassinados pela máquina nazista. O povo judeu, antes da Segunda Guerra Mundial, tinha 18 milhões de pessoas. Passados 78 anos do final da guerra, nós ainda somos 15 milhões. Até hoje não conseguimos recuperar o número de judeus que existiam no mundo em 1939, antes do início da Segunda Guerra Mundial. Isso é genocídio. O povo palestino saiu de Israel com 750 mil pessoas. Hoje são 4.540.000. Que genocídio é esse que um povo cresce em 75 anos de 750 mil para 4 milhões de pessoas? Isso é genocídio? Vocês usam palavras que são absurdas. Há também o pecado da omissão, do silêncio. O governo Lula em nada se manifestou condenando o ataque vil do Hamas, não dando o nome do grupo terrorista. O governo não mencionou o Hamas, assim como o ministro dos Direitos Humanos do governo, muito menos o Itamaraty, não mencionaram ou nada disseram sobre os ataques terroristas do Hamas. Nada. A razão? Porque a maioria esmagadora da esquerda sempre endossou o Hamas, quer seja em discursos, manifestações públicas ou mesmo abaixo-assinados. Sempre a esquerda brasileira endossa o mal absoluto, relativizando os ataques que ocorrem há décadas no Estado de Israel. Imagine uma mulher sendo estuprada à sua frente. Você tenta, por óbvio, socorrê-la. A esquerda brasileira e o governo petista agem como um omisso que nada faz diante da vítima. Pior, tentam culpar a vítima
por estar sendo massacrada e morta. A vítima é Israel. O assassino estuprador é o Hamas. A esquerda sabe disso e se silencia ou inverte os papéis de vítima e assassino. E você, caro espectador, está sendo governado por essa gente. Você está sendo informado por essa esquerda vil que infesta redações de jornais, postos públicos e lhe diz que a vítima é, na verdade, o agressor. Você está cercado por gente que diz que terroristas que matam, torturam e destroem pessoas são os heróis da história. Abra os olhos, se afaste dessa gente, denuncie essa gente, não vote nessa gente. O bem tem um rosto, é o rosto de Israel. O mal tem uma face horrenda, a face do Hamas. Quem disser o contrário é o mal absoluto encarnado. Se você valoriza o trabalho da Gazeta e compartilha de suas convicções e moral, esse é o momento ideal. Torne-se assinante. R$ 5,90. Nos primeiros 3 meses você terá acesso a todos os conteúdos sem restrições. Entre no link da descrição do vídeo. Assine.